O que vou contar agora nunca deveria ter saído dos arquivos da Agência Nacional de Aviação. Em 20 de junho de 2023, o áudio da caixa preta do voo 1012-NES-12, que decolou de São Paulo às 8h15 da noite, com destino a Manaus, foi vazado por uma fonte anônima. E o que está naquela gravação muda tudo. A gravação não registra apenas procedimentos e alertas técnicos, registra vozes implorando para algo sair. O voo 1012 era rotineiro. Segundo relatos da companhia aérea, o avião levava 133 passageiros e 8 tripulantes. O comandante Rafael Silva, 38 anos, acumulava mais de 10 mil horas de voo. O copiloto Mariana Costa, 32 anos, tinha uma calma que colegas descreviam como quase maternal. O chefe de cabine Jonas Pereira, 29 anos, era conhecido por seu sorriso fácil e rotina meticulosa. No porão, malas e caixas com o cheiro de roupas quentes e café empacotado se acomodavam numa escuridão metálica. O interior da aeronave estava no habitual frio de ar-condicionado, uma mistura de metal frio ao toque e luzes fluorescentes que lançavam sombras duras nos corredores. O som constante dos motores enchia a cabine como um ruído de fundo, um zumbido que adormecia passageiros e acalmava a ansiedade de quem viaja sempre. De acordo com registros da companhia, não houve incidentes prévios naquela rota nas últimas semanas. Tudo indicava uma noite comum. No início, os sinais eram pequenos, quase triviais. Às 20h04 após a decolagem, há no registro um ruído breve, parecido com vento entrando por uma fresta. A gravação capta também um leve cheiro de ozônio descrito por um passageiro em um depoimento posterior. Um cheiro que ele comparou a cabos eletrônicos queimando. "Você ouviu isso?", pergunta alguém num tom baixo, a voz abafada pela microfonia. "Pensei que fosse turbulência", responde o comandante. A tripulação ri, tenta racionalizar. A copiloto verifica os instrumentos, diz que tudo aparece normal. Os monitores mostram um horizonte estável e a cabine pressurizada. Horas se passam, as luzes de leitura acesas, o cheiro de café substituindo o ozônio por um instante, e o zumbido dos motores continua a embalar. Esse é o primeiro alívio, um falso conforto. Quando se explica algo, a mente quieta por alguns minutos. Depois, as ocorrências aumentam de intensidade. Primeiro, um objeto que cai de um compartimento de bagagem. Um estrondo seco que ecoa no interior como se alguém tivesse batido com um martelo em metal oco. Depois, vozes no corredor que não se reconhecem, murmurando algo entre palavras. A gravação registra um diálogo curto. "O que foi isso? Alguém derrubou algo." A tripulação procura. Encontra uma bota, uma mala aberta com roupas espalhadas como se tivesse sido remexida. Um passageiro afirma ter sentido algo roçar seu pé, como tecido molhado, e descreve um arrepio na pele, uma sensação pegajosa. "Tive vontade de levantar, mas um aperto no peito me prendeu", disse ele depois. O ar parece mudar. Torna-se mais pesado, úmido, como se as paredes respirassem. Silêncio, então um som repetido, metálico como unhas sobre chapa. Todos ouvem, ninguém entende. Há tentativas de normalizar. Motores, sistemas, passageiros que cochicham entre si dizendo que é só a imaginação alimentada pelo cansaço. A terceira avaria é impossível de negar. Às 2h47 da madrugada, o gravador registra a voz do comandante alterada. Sua respiração está rápida, curta, o que não aparecia nos minutos anteriores. O som de algo arranhando a fuselagem é captado com clareza agora, um ruído úmido e raspante que parece vir de além das paredes, uma presença que escorrega por trás da carcaça do avião. No áudio, há também uma sequência de sussurros que não pertencem a nenhum dos microfones conhecidos, vozes que repetem o mesmo pedido em timbres diferentes, uma frase curta que se sobrepõe aos alertas do painel. "Sai", dizem, "sai". O comandante tenta contato com o controle, emite um pedido de descida, mas a resposta é estranhamente atrasada e distante, como se a torre estivesse a séculos de distância. A luz de sinalização na cabine pisca, há um cheiro forte de metal queimado e de cabelo chamuscado que invade as gravações de testemunhas. O piloto ordena calmaria, mas no tom da voz já se nota o desespero que cresce, pequeno, como uma ferida que começa a arder. A partir desse ponto, o gravador não é apenas um documento técnico, é um arquivo de sofrimento. O som da cabine se fragmenta em camadas distintas. Avisos do computador de voo, o tiar de máscaras de oxigênio que não se acoplam direito, e abaixo de tudo um som longevo, quase musical e totalmente estranho, um deslizar, como se algo com a pele molhada estivesse percorrendo os corredores. Alguém grita: "Que porra é essa?" A resposta curta vem da cabine: "Não sei, segura firme." Em seguida, um ruído que parece um gemido mecânico, e então, pela primeira vez, uma voz que não pertence à tripulação pede em desespero: "Sai. Sai. Sai." Não está claro quem repete, tão sincronizado que soa como se várias bocas estivessem falando uma única palavra.
A textura do som é viscosa. Na gravação percebe-se até um leve estalo, como se algo molhado tentasse arrancar-se de dentro do metal. A tentativa de fuga é caótica. O comandante tenta um pouso de emergência, reporta perda parcial de controle de superfícies. Os monitores acusam falhas que aparecem e desaparecem. Alguns instrumentos giram como bússolas embriagadas. O ar fica mais frio, e passageiros relatam sentirem mãos invisíveis que puxavam seus cabelos, uma sensação de pele sendo empurrada por dentro. Uma textura friável, quase escamosa. Jonas, o chefe de cabine, tenta acalmar mulheres que choram. Em certo momento sua voz quebra. Fiquem sentadas. Segurem-se. Em seguida no áudio, a fala do copiloto interrompe-se abruptamente em meio a uma frase, um corte seco. Ninguém mais a escuta. A perda de contato é seguida por sons estranhos, um barulho molhado e forte, como se algo tivesse sido arrancado de dentro do avião. Um passageiro descreveu depois o sabor de ferro na boca, náusea intensa, como se a atmosfera tivesse virado um metal dissolvido. No ápice, o que a caixa preta registra é aterrador em sua especificidade. A figura no som não é apenas um ruído, é uma presença articulada que usa a voz humana como instrumento. Em vários trechos, vozes familiares, a da comissária, a do comandante, são imitadas com perfeição, mas com um atraso, como ecos deformados. Nessas imitações, as palavras imploram, mendigam, desesperam, por favor, sai, vai embora. As cópias são sempre um tom mais ásperas, como se uma lixa tentasse reproduzir uma fala suave. O comandante ordena para reduzir a altitude. O avião perde a estabilidade e estremece. Há um momento de silêncio absoluto, depois um último fragmento onde, sobre camadas de estática, se distingue um som que atravessa como lâmina, um estalo seco seguido por um gemido longo e profundo. E então vozes que sussurram nomes de passageiros, nomes que ninguém fora do voo sabia. O último trecho audível é uma repetição contínua de um pedido, elevado e implorante, que acaba por se sobrepor a tudo até apagar. Quando a fuselagem foi encontrada, dias depois, os investigadores notaram marcas estranhas na superfície exterior. Riscos profundos que não condiziam com nenhum tipo de colisão conhecida, como se algo de consistência dura e úmida tivesse raspado a lateral do avião. No interior, poltronas rasgadas, estofados encharcados de um fluido que depois testes classificaram apenas como material orgânico degradado. Um corpo jamais foi recuperado. Outros estavam amassados, com marcas que lembravam unhas compridas e mão aberta. O relatório oficial, publicado semanas depois, atribuiu a queda à falha mecânica agravada por erro humano. Partes do documento foram redigidas, alguns parágrafos suprimidos, e várias testemunhas relataram pressões para que não falassem à imprensa. Ainda assim, o áudio vazou. A gravação passou por especialistas em som e por peritos forenses que confirmaram a autenticidade do arquivo. Não havia edições feias ou manipulações grosseiras. O que ficou inexplicado foi a origem daquelas vozes que imitavam e o porquê de nomes inventados surgirem com precisão. Entrevistas com familiares deixaram uma sensação de vazio, perguntas sem respostas. Olhares que buscavam um culpado e encontraram apenas sombras. Alguns investigadores, em depoimentos reservados, falaram de arrepios permanentes, do cheiro de ozônio que persistia em suas roupas, da sensação de mãos invisíveis passando por seus cabelos quando reproduziam a gravação em salas climatizadas. Nos meses que se seguiram, surgiram teorias que iam de anomalias eletromagnéticas a ondas psíquicas, mas nenhuma explicação satisfez os pequenos detalhes que a caixa preta revelou. Os nomes sussurrados, o sabor metálico na boca, o padrão rítmico das repetições. Famílias juntaram-se em silêncio, guardando lembranças que agora pareciam diretamente conectadas a algo que habitava as frestas da realidade. A gravação circulou em fóruns e arquivos, e há quem jure que, ao ouvi-la à noite, o mesmo cheiro de ozônio sobe do alto-falante para o ambiente, e um aperto no peito começa a pressionar o peito como se alguém, lá dentro do som, quisesse sair. Mesmo com investigações, laudos e press releases, o mistério persiste. A pergunta que ninguém conseguiu responder é: se o comandante estava morto desde o momento do impacto, quem então implorou com voz humana para algo sair no áudio da caixa preta?